Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mardocel e quero trazer hoje uma palavra aqui, um alerta às gerações, né? Um alerta deixado aqui no Salmo de número 78. Não palavras minhas, mas está escrito na Bíblia. Salmo 78. Então não saia desse vídeo, vá até o final. Um alerta às gerações. Então o versículo 4 do Salmo 78, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então o 4 ele diz assim: não as encobriremos aos seus filhos, contando as gerações vindouras, os louvores ao Senhor, assim como a sua fortaleza e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a notificasse aos seus filhos. Preste atenção. O 6. Para que saiba as gerações vindouras e os filhos que nascerão e os que se levantarão e o contenha seus filhos, a fim de que ponha em Deus a sua confiança, não se esqueça das obras de Deus e guarde os seus mandamentos. Versículo de número 8. E não seja como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não dispõe o seu coração, nem cujo espírito foi fiel para com Deus. Então está aqui uma advertência. A geração onde Deus manda que nós venhamos instruir os nossos filhos, que nós venhamos contar, para que nós não venhamos encobrir o que Deus fez no passado em favor do seu povo, mas também aquilo que Deus fez com as pessoas que o desobedeceram. Então, um alerta à geração. O Salmo 78 aqui, ele nos exorta, né, a alertar a geração futura. Então, aqui eu quero deixar nesse dia de hoje alguns atributos de Deus que devem ser passados às futuras gerações. O primeiro atributo de Deus para passar para as gerações futuras é que Deus ele é eterno. Então nós temos um Deus que é eterno, que não deve a sua existência a ninguém. Está escrito lá no Salmo 90, versículo de número 2. Então é impossível entender a eternidade de Deus pelo raciocínio lógico humano. Não tem como o raciocínio lógico humano ele entender a existência, ou seja, a eternidade de Deus, pois todos os seres criados tiveram um princípio. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 17. Então temos que alertar as gerações futuras que Deus ele é eterno. Então que seja nessa vida, que seja noutra, você vai encontrar com Ele, eu vou me encontrar com Ele. Primeiro atributo é que Deus é eterno. Segundo atributo de Deus, Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
pode ler lá em Provérbio, capítulo de número 15, versículo de número 3. Você pode ler também lá no livro de Hebreu, capítulo de número 4, versículo de número 13. Então, o primeiro atributo de Deus que deve ser passado, que Deus ele é eterno. O segundo atributo que temos que passar é que Deus ele é onipresente. Então ele está em todos os lugares. O que você faz, o que eu faço, ele está vendo. Ele está vendo porque ele está em todo lugar. O inimigo das nossas almas já não é desse jeito. Você lembra quando ele disputava o corpo de Moisés, quando o anjo lhe disse: o Senhor te repreenda, Satanás? Deu uma balançada nele que ele não soube e nem sabe até hoje onde foi colocado o corpo de Moisés. Então, o primeiro atributo de Deus que temos que passar é que ele é eterno. O segundo é que ele é onipresente. O terceiro atributo de Deus, Deus ele é onisciente. Então a Bíblia diz que nada está oculto para ele. Hebreu capítulo de número 4, versículo de número 13. Ele revela o profundo e o escondido. Daniel capítulo de número 2, 22. Então temos que passar para as gerações, ensinar os seus filhos que Deus ele é onisciente. O filho, a filha pode fazer as coisas escondido de quem quiser, mas Deus está vendo. Nós, cada um de nós, não temos como enganar a Deus, porque Deus está vendo. Então o primeiro atributo de Deus é que ele é eterno. O segundo, Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Terceiro é que Deus ele é onisciente, então ele é o dono de toda a ciência também. Ele sabe tudo, ele pode tudo. Do jeito que ele vê tudo, ele está em todo lugar. Mas o quarto atributo de Deus é que Deus ele é onipotente. Então, se Deus é onipotente, nós temos um Deus que pode operar em qualquer área de nossas vidas. Lucas capítulo de número 1, versículo 37. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Jeremias 32, 17. Então, você lendo lá, você vai ver. Nós temos um Deus que pode operar em qualquer área da sua vida, em qualquer área da minha vida, seja na enfermidade, seja na separação, seja em qualquer situação venha ser, ele é onipotente. Onipotente, ele pode tudo, ele é um Deus poderoso. Então nós temos que alertar a geração sobre esses 4 princípios de Deus. Essa história de morrer acabou-se, isso é mentira do diabo. Foi uma conquista de Satanás, ele colocar no corações de muitas pessoas que elas vão morrer e vai ser como uma ave ali que se apodrece e se acaba. Não. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Você já se perguntou, o seu corpo vai para a terra, a sua alma, que é a consciência, o espírito, ela vai para onde? Jesus deixou um alerta lá no livro de Lucas, capítulo 16 ali, versículo 19, você lendo, você vai entender. Então temos que passar para as gerações, ensinar os nossos filhos que Deus ele é eterno, que Deus ele é onipresente, que Deus ele é onisciente e que Deus ele é onipotente. Então isso são pelo menos esses quatro atributos de Deus. Então os pais, as mães, ou seja, os pais devem ensinar os seus filhos pelo menos 3 coisas. Se você ensinar isso, já está uma maravilha. A depender de Deus, louvado seja Deus. A depender de Deus, se você ensinar os seus filhos
a depender de Deus, você vai ver como a história vai ser diferente. Só que tem pessoas que acham que quando você fala, a depender de Deus, a pessoa não vai fazer mais nada. Não, não é isso não. A depender de Deus é você confiar em Deus. Tudo que você for fazer, você colocar Deus na frente, não depois, Deus em primeiro lugar. Você quer ver, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo de número 15, você vai ver os 5. João, capítulo de número 15, versículo de número 5, ele diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderei fazer. Tá vendo? Por que nós temos que ensinar a nova geração a depender de Deus? Mas hoje é ensinado a depender de tudo. Você vê muita educação, eu conheço hoje pessoas educando para não depender de ninguém, para ser uma pessoa, ou seja, uma pessoa livre, ou coisa boa é depender de Deus. Então, você viu que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5, eu vou ler de novo, versículo 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderei fazer. Tá vendo? É tremendo isso aqui. O versículo 6 ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Os colherá e lança no fogo que arde. Mas olha que maravilha esse versículo 7 também. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Não é uma maravilha depender de Deus? Isso é o futuro de quem depende de Deus. Sem Ele nada pode fazer. Então, se nós ensinar a novas gerações, se nós ensinarem aos nossos filhos, aos nossos parentes, a dependerem de Deus, eles vão ser abençoados. Segundo, eu falei que nós devemos ensinar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a depender de Deus. Segundo, a seres fiéis a Deus. Louvado seja Deus. Então, se nós ensinar os nossos filhos a dependerem de Deus, se nós ensinar os nossos filhos a ser fiel a Deus, então eles vão ser os vencedores. Você quer ver? Lá no livro de Tito, aqui, no Novo Testamento, louvado seja Deus, Tito, capítulo de número 1, versículo 6. Eu só prego Bíblia. Às vezes as pessoas se levantam em rede social, chamam a gente, eles não sabem nem julgar, entendeu? Mas a gente lê aqui, é a Bíblia. Eu sou um que falo da Bíblia. Então olha o que diz Tito, capítulo de número 1, versículo 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Você está vendo? Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Está vendo que maravilha? É ensinar o seu filho a depender de Deus, a ser fiel a Deus. Mas eu disse 3. Terceiro, a obedecer a Deus. Então, olha, se o filho, se as novas gerações
depender de Deus, seres fiéis a Deus, a obedecer a Deus, será uma bênção. Será uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Atos, capítulo de número 5, vamos ver o que é que tem. Aqui no livro de Atos, capítulo de número 5, sobre obedecer a Deus. Atos 5, capítulo 5, versículo de número 32. Atos 5, 32. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece. Está vendo? Que Deus deu àquele que obedece. Ele diz aqui, olha, o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunha acerca destas palavras. Nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece. Está vendo? Então Deus dá àquele que obedece. Então por isso que a geração nova, a perseguição é criar elas com outra educação. Porque se você ensinar a ele os atributos de Deus, que Deus é eterno, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, aí então você vai ensinar a eles dependeres de Deus, seres fiéis a Deus e obedecerem a Deus. Aí sim, aí vai ser diferente a sociedade. Porque hoje tem pessoas esperando que homem venha mudar essa geração, que Deus venha mudar, não, que o homem venha mudar essa geração, que alguém venha mudar, só Deus, só ensinando essa nova geração. Essa nova geração, eu sempre digo que se a sociedade fosse unida à experiência das pessoas mais idosas, com a força e a sabedoria dos jovens, aí seria diferente. Porque a experiência a gente só aprende com o tempo de vida, né? Não tem uma escola, uma faculdade que a gente vá para lá e tem uma experiência de vida. Só se for ali em até 5 anos, 6 anos, 3 anos. Mas uma pessoa idosa, ela tem experiência, ela já viu o que fizeram que não deu certo. Ela sabe já os erros, ela aprendeu. Então imagine a força dos jovens, a sabedoria dos jovens, o vigor dos jovens. O próprio Deus disse, aconselha aos jovens servir a ele enquanto é moço, porque a visão é boa, a audição é boa, a força, né? A coragem. Mas só que hoje poucos querem. Então, se a nova geração aprender os atributos, pelo menos esses 4 atributos de Deus, que ele é eterno, então se Deus é eterno, nunca vai passar. Se ele é onipresente, ele vai estar em tudo que é lugar. Se ele é onisciente, ele sabe de tudo. Se ele é onipotente, ele pode trabalhar em qualquer área da sua vida e da minha vida. Louvado seja Deus. E se nós ensinar eles dependeres de Deus, se nós ensinar eles depender de Deus, aí eles vão sim, vão trabalhar, vão fazer as coisas, mas confiando no Senhor, né? Confiando no Senhor. Então compartilhe esta palavra com as pessoas, me ajude aí com este vídeo, compartilhando, e vamos alertar a geração, vamos alertar a geração que Deus ele é eterno,
e que Ele é onipresente, que Ele é onisciente e que Ele é onipotente. Então vamos alertar gerações, porque muitos estão esquecendo. Acha que isso é conto de fada, é uma coisa inventada, e não é. Cedo ou tarde, muitos já foram e descobriram que não era como eles pensavam, porque Deus, ele tem norma. A nossa casa, ela é cheia de norma, cheia de regra. Você quer ver? Sujou, limpa. Acendeu a luz, apaga. Então abriu uma porta, fecha. Nós somos cheios de norma, de regra, e nós queremos que Deus não tenha regra, não tenha norma. Então não é do seu jeito, nem do meu jeito, é do jeito de Deus. E que Ele o abençoe, cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.